Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite para todos vocês, né? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Filosofia Cristã, estamos na quinta aula, na verdade, né? E estávamos falando sobre o que é a verdade na perspectiva filosófica. E daí a gente já vinha seguindo é, desde 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, capítulos 1, 2 e 3, porque o apóstolo Paulo ele vai relatar a respeito da verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência, tá? Que é a que vem de Deus. O Tiago também ele vem falar sobre a verdadeira sabedoria como um dom, né? Algo que vem de Deus e que o mundo não havia recebido a verdadeira ciência de Deus. O mundo não havia tomado conhecimento da graça, né? O mundo não havia tomado conhecimento da ciência de Deus, né? E porque por meio da ciência de Deus se conhece a Deus, por meio da sabedoria de Deus se conhece a Deus. Então, como o mundo, as pessoas do mundo, os sábios do mundo, não receberam a sabedoria que veio de Deus, né? Então não foi possível conhecer a Deus, né? E daí eles desenvolveram a sua própria sabedoria, desenvolveram a sua própria ciência, tá, irmãos? E por meio dessa ciência humana, por meio dessa sabedoria humana, o homem não conseguiu atingir Deus, conhecê-lo, não conseguiu chegar ao entendimento, à percepção de Deus, tá? E aqui eu estou mostrando desde a quarta aula, né? Como se deu o desenvolvimento dessa sabedoria humana, como se deu o desenvolvimento da ciência humana, tá? E aí eu apresentei dois filósofos, né, chamados de Heráclito e de Parmênides. Expliquei também a respeito do pensamento deles, a respeito da verdade, o que cada um entendia como verdade, né? Porque Heráclito entende que verdade é algo fenomenológico, né? Mas Parmênides entende que a verdade é algo racional, né? E algo fenomenológico, a gente também pode se lembrar que são os fenômenos, né? Então a verdade está nos fenômenos para Heráclito, mas para Parmênides a verdade está na razão, está naquilo que pode ser pensado, tá? Lembrando-nos também que o Senhor Jesus disse que Ele é a verdade, né? E Ele também disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, algumas pessoas eu tenho uma leve impressão que até aqui ainda não está encontrando qual é o link, o nexo, qual é o vínculo que há entre a ciência da verdade e as escrituras, né? Não há ainda aparentemente algum link, mas eu estou construindo as bases necessárias no meu aluno, no meu interlocutor, para que ele consiga entender mais para frente o que eu vou falar, né? Que eu vou abordar um conhecimento chamado monoalética, né? Esse termo ele não existe aí na internet, né? Você pode pesquisar que você não vai encontrar. E a partir da monoalética você vai compreender que a ciência de Deus e as escrituras, a ciência da verdade e as escrituras são a mesma coisa, tá? E vai perceber que a ciência do mundo, desenvolvida aqui por
Heráclito e por Parmênides, elas com razão não teriam como atingir o conhecimento de Deus. Tá? Então, justamente o que o apóstolo Paulo ele havia dito, né, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, dizendo que pela ciência do mundo, pela sabedoria humana, não foi possível o homem chegar a conhecer Deus. Não foi possível. Né? Tanto que eu estou mostrando como se deu o desenvolvimento da ciência humana, né? Iniciando pelos os filósofos pré-socráticos, os quais são Heráclito e Parmênides. Né? Então, cada um deles precisaram, para iniciar estudos mais aprofundados, precisaram definir aquilo que era básico. O que é o básico? O que é a verdade? Né? Mas, enfim, na realidade, por que, né, definir conceitos se eu não sei o que é a verdade? Né? Então, por exemplo, se eu afirmo, né, que isto é um livro, né? Se eu afirmo que isto é um livro, então tudo bem. Afirmei que isso aqui é um livro, né? Mas o que me garante que a minha definição é verdade? É verdadeira, né? Então, antes de se definir as coisas, né, conceitualmente, é necessário que se defina o que é a verdade. Se eu defino que isso aqui, né, é um grampeador, se eu defino que isso é um grampeador, alguém diz, beleza, isto é um grampeador. Mas aí, é verdade que isso é um grampeador? Né? Então, o conceito de verdade, ele é anterior a qualquer outro conceito. Por isso, se faz necessário nós estudarmos o que é a verdade. Tanto na perspectiva filosófica, quanto na perspectiva bíblica. Tá? Então, na perspectiva bíblica, Jesus é a verdade. E na perspectiva bíblica também, a sabedoria de Deus é a verdade. Certo? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. Então quer dizer que a verdade ela pode ser manifesta também em forma de conhecimento. Quando ele diz conhecereis a verdade, então a verdade ela também ela é transmitida de forma cognoscível, quer dizer, por meio de conhecimento, tá? Então é isso que eu quero deixar claro, que a verdade ela é Jesus na perspectiva bíblica e que a verdade também é manifestada em forma de ciência, portanto chamando-se de ciência da verdade, tá? Então a ciência da verdade ela é o próprio Cristo, só que em forma de conhecimento, amém? Aqui, filosoficamente, né, nós temos a definição de o que é verdade. Lembrando que essa definição ela estava sendo realizada ainda antes de Sócrates, né? Que dizer que Parmênides e Heráclito, eles, em suas discussões, em sua definição, né, ambos já entendiam que a verdade é aquilo que é, a verdade significa aquilo que é. Né? E depois eu vou especificar melhor, detalhar melhor isto, para que vocês possam compreender. Só que Heráclito entende aquilo que é com algumas características. E Parmênides entende verdade com outras características. Então, é disso que nós vamos falar agora, tá? Lembrando também que Parmênides e Heráclito chegaram a definições filosóficas do que é a verdade. E que essas definições foram adotadas por todos os outros filósofos subsequentes, né? E mesmo essas definições aqui não serviram para encontrar Deus,
para chegar a Deus, tá? Intelectualmente. Então, Paulo, ele estava certo porque ele disse: o homem em sua sabedoria não conheceu a Deus. Então, eu estou falando de filosofia aqui e estou explicando por que o homem não conseguiu conhecer a Deus filosoficamente, tá? Então, irmãos, outra coisa. Após explicar a perspectiva de Heráclito sobre verdade e após explicar a perspectiva de Parmênides a respeito da verdade, eu vou posteriormente gravar uma outra aula, né, explicando por que nenhum dos dois conseguiram encontrar Deus intelectualmente, tá? Intelectualmente, quer dizer, por sua própria sabedoria, por que eles não conseguiram conhecer a Deus, tá? E vou explicar, de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 2, de que modo, né, foi possível o homem conhecer a Deus, que foi apenas quando o homem recebeu o Espírito Santo. E você vai entender que o Espírito Santo é a própria sabedoria de Deus, né? Conforme está escrito lá no livro de Provérbios. Quando eu for ministrar essa aula eu vou explicar melhor, tá? E que a sabedoria de Deus, a ciência de Deus é o próprio Espírito Santo. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, esta pessoa está recebendo a própria ciência de Deus. Ou seja, está recebendo a própria ciência da verdade, né? A partir do qual e a partir da qual alguém que vai olhar as Escrituras, ele vai ter a capacidade de discernir ali o significado das Escrituras por uma capacidade do Espírito Santo que está nele, tá bom? Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de explicar aqui, de uma forma um pouco mais didática, o que significa essa expressão que, para as pessoas, parece muito estranha, né? A expressão, a gente dizer aquilo que é, oxe, o que significa, né? Aquilo que é. O que significa? Então, irmãos, esse aquilo se refere a qualquer coisa, tá? Agora, quando diz aquilo que é, esse ele tem a ver com a identidade. Olha só, esse tem a ver com a identidade, tá? Mas identidade de quê? Esse tem a ver com a identidade das coisas. Então, olha só. Eu gostaria de mostrar aqui que quando a gente vai dizer que algo é alguma coisa, por exemplo, tá vendo isto? O que isto é? Uma flanela? Se isto é uma flanela, este é uma referência à identidade, tá? A identidade desse objeto, ok? Então, uma coisa que eu gostaria que você atentasse aqui é o seguinte, que o verbo, né? O verbo é uma referência à identidade das coisas, né? Quando nós entendemos que isto é uma flanela, este está se referindo à identidade desse objeto, né? Portanto, flanela, né? Flanela, neste caso, é a identidade desse objeto referido aqui. Quando eu digo
Isto é um pincel. Isto é um pincel, né? Então, isto, eu estou me referindo ao objeto. Quando eu falo eu estou falando da identidade desse objeto. Qual é a identidade? Pincel. Tá? Então, pincel é a identidade. E o verbo é o que vai identificar, né? Qual é a identidade do pincel. Então, este assunto, quando a gente vai falar de verdade, é aquilo que ele se torna um pouco complicado, um pouco complexo, exatamente porque as pessoas perderam o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra verdade, o sentido parmenidiano, tá? Não apenas parmenidiano, mas o sentido que Heráclito também trazia, porque Heráclito e Parmênides entendiam a verdade como algo que ou seja, algo que tem uma identidade permanente, né? Então, se eu tacar fogo, né, digamos assim, neste pincel, ele vira cinzas, a identidade deste pincel se acabou, certo? Se acabou. Então, eu posso pegar ainda as cinzas desse pincel e dizer: isto é um pincel? Não. Isto não é um pincel. Isto são cinzas. Quer dizer que a identidade mudou. A identidade do pincel terminou quando ele foi queimado, né? E virou apenas cinzas. E aí eu me refiro agora dizendo: isto não é mais um pincel. Certo? Então, começou aí uma nova identidade chamada cinzas. Então, essa nova identidade que teve início, ela também terá um fim, né? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Aquilo que pode referir-se a qualquer coisa, tá? E quando eu falo que uma coisa toda vez que eu falo que uma coisa eu estou me referindo à identidade dessa coisa, né? Se eu olho para um homem, eu digo, aquilo é um homem. Então, a expressão homem, né, ela é a identidade, né? E o verbo, quando eu digo o verbo aqui eu estou querendo dizer que aquela identidade ela é permanente, certo? Então, quando eu digo que as coisas são, que é no plural, né? As coisas no plural são, eu não vou dizer as coisas eu vou dizer as coisas são. Então, eu estou me referindo à permanência da identidade da coisa. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tenho aqui um porta-CDs, né? Porta-CDs. E aí, alguém me pergunta, o que é isso? Isso aqui é um porta-CDs. Isso tá vendo? Eu usei a expressão E depois da expressão eu disse a identidade, certo? É o quê? Um porta-CDs. Se isto aqui é um porta-CDs, então a identidade é o quê? Porta-CDs. E o verbo que vem antes dessa identidade, que é o verbo né? Este verbo está apenas dizendo que o porta-CDs ele é permanente. Tem a identidade, que é o porta-CDs, ele é permanente, né? Então eu vou tentar fazer um exemplo aqui no quadro para você entender melhor. Observe a seguinte frase: isto é uma semente, tá? Então aqui, ó, isto é uma semente. Então imagina que você está olhando para uma semente, né?
E aí você diz, isto é uma semente. Então observe o seguinte. Uma semente, né, é a identidade. É a identidade daquela coisa, daquele objeto que você está vendo, né? E quando você fala o verbo é, que é um verbo de ligação, né? Esse verbo, ele vai referir-se a respeito da permanência dessa identidade. Por exemplo, uma semente, que a gente chama de predicado, né? Mas enfim, não quero aprofundar muito no português. Uma semente é a identidade. Você vê aqui uma semente na sua mão. Aí você diz, isto é uma semente. Então a palavra uma semente é a identidade. Tá? E quando você cita o verbo é, que vem antes da identidade, esse é, ele é uma referência à permanência dessa identidade. Tá? Então, aqui é a identidade. E aqui é a permanência. Tá? Então, o ele diz respeito à permanência de uma identidade. E essa identidade, ela vem depois do verbo. Tá, irmãos? Então, quando nós vamos falar a respeito de uma semente, a semente aí é o exemplo, tá? Nós sabemos que a semente nem sempre é uma semente. Quando você planta, por exemplo, o que a semente se torna? Ela se torna uma planta e aí ela cresce, se torna uma árvore. Você percebe que a identidade da semente mudou completamente, né? E agora não se trata mais de uma semente, se trata de uma árvore. A semente terminou sua identidade de semente, perdeu sua identidade de semente, certo? Perdeu a identidade de semente. Então, se uma semente, quando é plantada, perde sua identidade de semente, então, o que ela é? O que ela é? Se ela era semente, não é mais semente. O que ela é? Agora ela é árvore. Se não é semente, então, eu posso dizer que é uma semente? Então, Heráclito vai dizer que uma coisa, ela é ela mesma enquanto ela durar, certo? Já Parmênides vai dizer que, vamos supor, a semente, né? A semente, ela, para ser realmente uma semente, ela tem que ser sempre uma semente, ter sido sempre uma semente, nunca mudar. Nunca mudar para ser uma árvore, ela tem que permanecer sendo semente e não pode ter um fim. Tem que continuar para sempre, eternamente sendo uma semente. Para ser realmente uma semente. Você me entende? Então vamos lá. Para Heráclito, a identidade de qualquer coisa. Tá? Então, só contextualizando aqui melhor, nós estamos procurando entender na perspectiva filosófica o que é a verdade. Né? E a verdade foi definida como aquilo que é. E esse aquilo que é uma referência à identidade de qualquer coisa. Pode ser uma semente, pode ser uma bola, pode ser uma casa, pode ser uma árvore, pode ser um gato, um cachorro, pode ser um papagaio, né? Pode ser o pastor, pode ser um homem, uma criança, pode ser uma igreja, pode ser o que for, qualquer coisa, uma nuvem, um pássaro, tá? Um elefante. Então, aquilo que é pode ser qualquer coisa. Esse aquilo pode ser qualquer coisa. Que é qualquer coisa que tem a sua identidade. Então, por exemplo, como é que eu sei que isto é um pincel e isto aqui não é um pincel? Você percebe? Então nós temos
essa capacidade de identificarmos as coisas. Então, se isto é um livro, por que que isso aqui não é um livro? Né? Se isto aqui é um pincel, por que este aqui não é um pincel? Por que que são duas coisas diferentes? Ou melhor, como é que eu consigo, como é que eu tenho essa capacidade de perceber que são duas coisas diferentes? Né? Então, justamente, essa capacidade que nós temos de perceber que duas coisas diferentes são duas coisas diferentes, né? É exatamente o que nos possibilita identificar, né, a verdade. Por quê? Porque a verdade é aquilo que é. Por exemplo, isso aqui é um pincel? Não, não é um pincel. E isto é um pincel? Sim, isto é um pincel. Então, perceba essa sua capacidade de identificar que uma coisa é o que você chama de pincel, que nós chamamos de pincel, né? Essa capacidade que você tem de dizer que isto aqui é um livro, né? E essa capacidade que você tem de dizer que pincel e livro são duas coisas diferentes é exatamente o que te permite conhecer a verdade, tá? E isso, de forma filosófica, né, é o que Parmênides e o que Heráclito eles estavam tentando demonstrar. Portanto, para Heráclito, a verdade ela tem a sua própria identidade. E para Parmênides, a verdade, né, ela também tem a sua própria identidade. Só que para Parmênides, a verdade tinha três características. Aliás, para Heráclito, a verdade ela tem três características. Estou falando no geral. A verdade, para Heráclito, possui uma identidade com início, com mudança e com fim, com final. Já para Parmênides, as coisas, né, quer dizer, a verdade, possui três características na identidade da verdade. Ela não tem início, ela não tem mudança e não tem fim. Você consegue me entender? Então, tentando aqui me fazer entender, preciso que você associe o seguinte, que quando Heráclito ele entende que a verdade, né, ela possui um início, ela possui uma mudança e um final, para o que ele está olhando? Para que ele diga que esta coisa que ele vê, ela tem um início, tem mudança e tem fim. Ele está olhando para a materialidade. Aquilo que na quarta aula nós chamamos de fenomenologia. Porque a verdade, para Heráclito, ela é uma verdade fenomenológica. Ou seja, se está chovendo, então ele diz, está chovendo. É verdade, está chovendo. Né? Se não está chovendo, então ele diz, é verdade que não está chovendo. Tá? E ainda muito mais. Para Heráclito, a verdade, ela nunca era, por exemplo, só um fenômeno. Era sempre o conjunto de dois fenômenos. Para Heráclito, funcionava da seguinte maneira. Para uma coisa se constituir a verdade
nunca poderia ser só um fenômeno. Por exemplo, nós sabemos que neste momento aqui é noite, por isso que a imagem não está tão clara assim. Neste momento sabemos que é noite aqui, tá? E que se agora é noite, então como que eu posso dizer que é noite, se o ele indica a permanência da noite, a permanência da noite. Por que que eu não posso dizer que é noite na perspectiva de Heráclito? Porque mais tarde vai vir o dia, certo? Mais tarde vai vir o dia. E como vai vir o dia, eu não posso mais dizer que é noite. Agora eu tenho que dizer que é dia. Então, que verdade é essa para Heráclito que se modificava? Que verdade é essa que se alterava? Então, para Heráclito, a verdade nunca era só um fenômeno, por exemplo, nunca era só a noite. Ele nunca dizia agora é noite. Né? E a verdade também nunca era só dia. Ele nunca dizia agora é dia. Não. A verdade para Heráclito era o conjunto de dois fenômenos que eram opostos entre si. Que no exemplo, não é que a noite era verdade ou que somente o dia era verdade. Para ele, a verdade deveria ser constituída por duas coisas. Por exemplo, o dia e a noite juntos. Cada um por sua vez. Ora noite, ora dia. Ora bem, ora mal. Né? Ora a luz, ora as trevas. Ora o bem, ora o mal. Ora o frio, ora o calor. Né? E assim por diante. Então, quer dizer que havia uma inversão de dois fenômenos, uma inversão constante. Né? Essa inversão, essa dinâmica inversiva, constante e incessante entre dois fenômenos, é que era a verdade para Heráclito. Nunca só o fenômeno dia, nunca só o fenômeno noite. Tá? Então, isto era a verdade para Heráclito. Ele partia da materialidade, daquilo que é material. Tá? Então ele observava os fenômenos da natureza e daí ele concluía que havia duas verdades. Mas é possível haver duas verdades? Né? Então, essas duas verdades quer dizer que a noite é verdade, ou seja, quer dizer permanente. A noite é permanente enquanto dinâmica com o dia. Enquanto está em dinâmica com o dia. Então, nesse sentido é que ela é verdade. O dia também é verdade. Mas enquanto conjunto com a noite. Né? Enquanto dinâmico com a noite. Quer dizer que o dia exclusivamente, sem a noite, ele em si não é verdade. Isso para Heráclito. E assim também a noite. Né? Assim como o frio e o calor são verdade enquanto estão unidos. Portanto, para Heráclito, a verdade ela é dupla, ela tem um caráter duplo. Né? Ele pega dois fenômenos que são opostos entre si e entende eles dois como duas verdades. Tá? Como duas verdades. Daí surgir a palavra dialética, que dia é dois, e alética vem também da palavra aletheia, duas verdades, que depois nós vamos falar sobre isso. Tá? Já para Parmênides, a verdade ela não era mutável. Ela não tinha início, não era mutável e também não tinha fim. Por exemplo, para Parmênides, se uma semente, isto é uma semente. Para Parmênides, se alguma coisa era uma semente, esse ele realmente era permanente. Ele realmente era permanente. Né? Por exemplo, não precisava de que a semente tivesse um outro fenômeno contrário a ela. Né?
para que ela fosse validada como semente, como Parmênides acreditava, né? Para Parmênides, uma semente era uma semente. Nada tinha originado essa semente, nada iria fazer essa semente deixar de ser semente, nada iria mudá-la ou dar fim a esta semente, porque a identidade de qualquer coisa, para Parmênides, nunca tinha um início, nunca tinha mudança e nunca tinha fim. Era sem início, sem mutação e sem final. Certo? Então, para Parmênides, a verdade ela não era mutável, não tinha início e não tinha fim. Então, para compararmos aqui com as Escrituras, nós sabemos que o apóstolo Tiago, ele disse que Deus, né, que é a verdade, é imutável, é invariável, sem sombra de variação, certo? Então, neste aspecto, a verdade de Parmênides se aproxima com um tipo de verdade bíblica que os apóstolos pregaram, tá? A verdade de Parmênides, parmenidiana, é uma verdade ideal. Ela não é material, tá? Ele fugia dos fenômenos da materialidade e usava apenas a razão para chegar ao conhecimento da verdade. E qual era o tipo de verdade que ele discernia? As verdades racionais, as verdades apenas inteligíveis, tá? Por isso que, como Parmênides, ele entendia que a verdade possui a sua identidade, ou seja, todas as coisas possuem uma identidade permanente. Então, quando ele fala desse pincel, para que este pincel seja verdade, tá? Ele deve ter a sua identidade permanente. E como é que isso vai ter a sua identidade permanente? Se eu tacar fogo neste pincel e ele vai derreter. Para Parmênides, o pincel a que ele se refere, ou qualquer coisa a que ele se refere, com essa idade, com essa identidade permanente, é sempre um objeto ideal, pensável, inteligido, racional, tá? Intelectual, espiritual. Tá? Então, se nós temos aqui um livrinho, então para Parmênides, o livro não é esse aqui, físico. Livro, a verdade do livro, para um livro de verdade, digamos assim, né? Para Parmênides, não é isso aqui. Porque ele diz que isso aqui é uma coisa que tem começo, muda, né? Se eu quiser, eu rasgo. E tem fim. Ou seja, pode acabar. Então isso aqui não é um livro. É um livro o que eu estou pensando. Ah, então isso aqui é um livro, né? Não tem início, não pode mudar e nem pode ter fim. Então, para Parmênides, a verdade ela é ideal, são ideias, ok? E ele nunca observa para a materialidade, mas sempre para a espiritualidade. Essa espiritualidade é a metafísica, tá? Que eu optei por chamar de espiritualidade em razão das traduções do grego para os nossos idiomas, principalmente em consideração às escrituras bíblicas, tá? Isso aqui não é errado chamar de espiritualidade, porque a espiritualidade tem a ver com a intelectualidade, inteligibilidade, cognoscibilidade, tá? Racionalidade, tá bom? Ou seja, tem a ver com coisas pensáveis. Então, resumindo, a identidade das coisas para Parmênides, elas não têm início, não têm mudança e não têm fim. Portanto, uma semente sempre deve ser uma semente, tem que ter sido uma semente, nunca pode deixar de ser semente, tá? Para que ela seja uma semente de verdade, verdadeira, tá? Mas para Parmênides, uma semente não pode ser uma semente verdadeira se for só ela. Ela tem que ter uma outra coisa que entre em oposição com a semente, tá? Por exemplo, a árvore.
a árvore e a semente. Então, para ele, isso aí é que é a verdade. Então, para Heráclito, a verdade é formada por dois fenômenos, por duas coisas opostas, né? E é sempre materializada. E para Parmênides, a verdade ela é formada apenas por ideias, ideias únicas, nunca em contradição com outras ideias, tá? Portanto, a gente chama de espiritualidade. Então, vamos encerrar esse vídeo, já está com 40 minutos, tá? E aí, eu gostaria que, se você tivesse dúvidas, você escrevesse aí nos comentários, tá? Se inscreva, compartilhe, curta. Ainda iremos entrar no assunto bíblico mesmo, pesada, de forma bem pesada, bem intensa, bem condensada, né? Aqui é só uma base para aqueles que nunca conheceram a perspectiva desses filósofos pré-socráticos, tá bom? Então Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.